Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins? Para mim, a atividade correicional é muito mais uma atividade de aconselhamento, de prevenção, do que de efetiva correição. Não deve ter tanto um perfil de ir aos tribunais, ver o que está errado e ficar apontando erros, mas conseguir harmonizar as relações entre os membros dos tribunais, entre os membros da magistratura na região. Ou seja, se é função da Justiça do Trabalho harmonizar as relações entre trabalhadores e empregadores, eu diria que o corregedor é o harmonizador dos harmonizadores. Se um juiz do trabalho tem que ser especialista em relações humanas para poder conseguir compor as relações humanas eventualmente traumáticas que pode haver num ambiente de trabalho, ele tem que ser, por si só, alguém que não tem conflitos ou que sabe superar os conflitos interiores e nos órgãos jurisdicionais. Por isso, uma das coisas que mais me preocupou em todas as correições foi sempre verificar as condições ambientais de trabalho em cada um dos tribunais, principalmente as condições de convivência entre os desembargadores, entre os juízes, sabendo esse tribunal é um tribunal que vive harmonicamente, é um tribunal em que impera o relacionamento cortês, o bom convívio entre os seus membros, ou há algumas disputas, há algumas fissuras, há algumas divisões, e vamos tentar ver quais são as causas dessas eventuais divisões e vamos tentar voltar a compor esse tribunal, essa região, esses juízes, tentando mostrar em cada uma das regiões que o maior patrimônio que pode ter um tribunal é o bom convívio, o bom relacionamento entre os seus membros, porque com isso se conseguirá um ambiente sereno para se poder decidir convenientemente em cada um dos processos qual que é a melhor solução que harmonize o conflito social. Quando nós pensamos em correição, nessa nova visão que o Conselho Nacional de Justiça veio trazer a perspectiva de administração, de organização, de verificação de desempenho do Poder Judiciário, é justamente verificar se, tendo em vista a demanda processual que recebe determinado tribunal ou determinada região, se ela tem os meios necessários para fazer frente a essa demanda. Portanto, uma das coisas que mais me preocupou em todas as correições, eu acho que esse é o foco moderno da atividade correicional, é verificar como está a relação de equilíbrio ou a equação de equilíbrio entre demanda processual, volume da demanda processual e meios de que dispõe o tribunal ou a região para fazer frente, em termos de número de magistrados, número de servidores, instalações, número de varas, número de órgãos jurisdicionais. Com isso, vamos dizer assim, a atividade correicional, que antigamente se detinha muito no exame dos livros que registravam o número de processos, que registravam as posses, o número de servidores, aquilo que antigamente aparecia em livros que eram conferidos pelos corregedores e eram rubricados, verificados se estavam sem rasuras, convenientemente anotados, hoje nós temos, através da tecnologia da informação, através dos computadores, dos bancos de dados magnetizados, nós temos todas essas informações. E a facilidade de acesso a essas informações permite que nós possamos verificar em cada momento, quase que online,
qual o nível de demanda processual que existe, o que se está esperando da justiça, que dê uma vazão a essa demanda de forma qualificada, compondo bem os conflitos sociais entre trabalhadores e empregadores, de forma rápida, porque justiça tardia é injustiça, e de forma barata, que não pese tanto às partes nem ao contribuinte. Agora, o que é necessário verificar é se aquele nível de demanda é possível de ser resolvido com o número de juízes que há no Tribunal Regional do Trabalho, nas varas e também o número de juízes substitutos. Eu, como corregedor, acabei fazendo a fama de ser muito exigente na cobrança do desempenho, de um desempenho melhor de todas as regiões, mas também procurei fornecer, aparelhar, instrumentar cada uma das regiões através de sugestões de encaminhamento de projetos de lei ou de reorganização de recursos humanos, dar os meios necessários para que em cada vara haja o número de juízes necessários, se for um substituto fixo, que seja fixada a sua substituição, o número de servidores, cumprindo a nossa resolução 63 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual a metodologia adotada por Vossa Excelência para realizar a correição geral nos tribunais trabalhistas e resolver as correições parciais que lhe foram apresentadas? O grande instrumento que hoje conta a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho para poder ter os dados necessários de forma a poder avaliar esse desempenho melhor ou pior de cada um dos tribunais é o sistema do e-gestão. Hoje nós partimos daqueles antigos fichas, cadernos, livros de registros ou boletins estatísticos de registro de número de processos julgados, número de processos residuais, para um sistema em que cada tribunal alimenta magneticamente, alimenta o seu banco de dados de informática nesse sistema do e-gestão. De tal forma que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e as corregedorias regionais podem ter acesso imediato aos dados para saber se uma determinada vara está com uma demanda muito alta, se determinada juiz está produzindo de acordo com o que se espera dele, se está pouco diligente, quantas audiências está realizando, qual o prazo de duração de um determinado processo, desde que ele ingressa até que ele é julgado, quanto tempo se leva para a marcação de uma audiência, quanto se leva para marcação da audiência de continuação. Todos esses prazos são cobrados pela corregedoria. Então, no momento em que se tem esse instrumento do e-gestão, uma das primeiras medidas que nós tomamos na nossa gestão foi justamente cobrar a consistência dos dados fornecidos por cada um dos regionais. Quando saíam aquelas tabelas da consolidação estatística da Justiça do Trabalho, às vezes um ou outro tribunal ficavam mal na foto. Por quê? Porque não souberam alimentar corretamente o sistema do e-gestão. No momento em que está bem alimentado, nós podemos partir desse dado concreto do que está acontecendo para procurar as causas. O porquê o bom ou mau desempenho. Por que exatamente essas varas estão dando problema? Por que esse tribunal está aqui não atendendo com rapidez ou está muito caro o processo nessa região? Portanto, a correição, ela parte dos dados fornecidos pelos tribunais ao sistema de gestão e vai conseguindo mapear causas para depois propor as recomendações, propor a terapia para conseguir um desempenho melhor.
Outro método utilizado é o método do envio de questionários a cada um dos tribunais, com 45 dias de antecedência a uma correição, uma inspeção, de tal forma que os pontos principais que entendemos devem ser analisados numa correição, nós já temos os dados brutos trazidos através da resposta a esse questionário. Aí nós vamos ver em loco a situação concreta. Isso tudo diz respeito às correições gerais. Em relação às correições parciais, a metodologia básica era, recebendo todas essas reclamações correicionais, quer sejam correições parciais, pedidos de providências ou consultas, primeira coisa era verificar: há pedido de liminar, sim ou não? Esse pedido de liminar tem natureza de pedido acautelatório, assegurar o resultado útil do processo num processo assim de grande valor econômico. Se eu entendesse que a situação era realmente excepcional, eu concedi as liminares. Poucos processos efetivamente eram de correição típica, ou seja, de tumulto processual. Então, só para ter uma ideia, de 106 pedidos de correição parcial que recebi, só 3 efetivamente encontrei como tumulto processual. Os demais eram pedidos ou de caráter satisfatório ou caráter acautelatório. E desses 29, eu acabei acolhendo a liminar para preservar o objeto da lide até que se decidisse em segunda instância a matéria. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? Então, um dos desafios, como eu já coloquei, que era das minhas preocupações, era conseguir, em alguns regionais, compor divisões internas. Então, foi o que nós encontramos, para dar apenas 2 exemplos rapidamente, na Bahia, em que a última eleição para a presidência havia realmente fissurado o tribunal e a continuidade de uma obra ou não de nova sede do tribunal havia feito com que houvesse muita insegurança, muita tensão entre os desembargadores. Nós conseguimos fazer com que esse tribunal, por um acordo de cavalheiros e damas, fazer com que realmente voltasse a ter esse bom convívio, essa boa ordem e para um desempenho mais sereno da prestação jurisdicional. Outro tribunal também que nós encontramos bastante com problemas internos de divisão foi o Tribunal da 21ª Região do Rio Grande do Norte, em que por 2 anos, 2 vagas de desembargador que haviam sido criadas não tinham até aquele momento sido preenchidas, porque havia disputas políticas internas ao tribunal e também sentamos com os membros do tribunal, propusemos um acordo de preenchimento dessas vagas e também foi outra região em que a passagem do corregedor serviu para um melhor entendimento entre os membros do tribunal. Agora, vários pontos nós tivemos como meta dessa gestão conseguir melhorar, no geral, não só o desempenho da Justiça do Trabalho, mas a própria imagem da Justiça do Trabalho perante o jurisdicionado. Uma dessas preocupações nossas foi com a chamada responsabilidade institucional, então foi um problema que nós enfrentamos. Alguns tribunais, especialmente 4, mais refratários à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não aplicando, não respeitando súmulas do TST. Nós vimos também alguns tribunais que deixaram, na primeira instância, de usar a toga
passando uma imagem assim da Justiça do Trabalho como se fosse mais uma repartição pública, quando na verdade a Justiça do Trabalho é órgão do Poder Judiciário e deve se prestigiar, deve dar uma solenidade às suas audiências, porque o jurisdicionado ele confia, ele espera muito da justiça. E lá não é só ver se vai sair uma determinada certidão ou se eu vou conseguir determinado documento, lá se vai decidir da vida, liberdade e propriedade das pessoas. Então é um ato solene que exige uma indumentária e umas formalidades que não se estavam vivendo em algumas regiões. Outro problema também que nós enfrentamos foi a questão das regiões em que se dava a um juiz titular um substituto fixo, em vez de ampliar o número de julgamentos daquela vara, em vez de se ampliar o número de audiências, fazer com que o processo andasse mais rápido, simplesmente se dividia o trabalho com o substituto e aí continuava na mesma. Quer dizer, uma preocupação muito mais com a qualidade de vida de cada um dos juízes do que com dar uma satisfação mais rápida e plena à sociedade. Então, uma das coisas que eu fiz questão de ressaltar é a importância de se somar e não dividir o trabalho entre juiz titular e juiz substituto. Para isso, o que eu fiz também de recomendação em todas as regiões foi que se garantisse a cada um dos juízes substitutos ao menos um assistente jurídico que fosse por eles treinado e formado na sua forma, no seu modo de escrever, de pensar, assim, cobrando o desempenho, cobrando o fim, procurava dar o meio, garantir esse apoio a esses juízes. Então, esses foram alguns dos problemas que nós enfrentamos em nossas correições gerais. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? Eu destacaria que, realmente, a Justiça do Trabalho, hoje, ela goza de um respeito muito grande exatamente pelo seu bom desempenho. É a justiça mais rápida de todo o Poder Judiciário. Os prazos são prazos curtos para se chegar do ajuizamento da ação, principalmente nas pequenas causas trabalhistas, até a sua solução em primeira instância. A lei fala em 45 dias. Hoje, com o crescimento da demanda, às vezes não é possível os 45 dias, leva 60, às vezes até 90 dias. Mas conseguir, em 3 meses, solucionar uma determinada demanda por um ramo do judiciário, quando outros levam anos para se conseguir uma decisão de primeira instância, isso é muito bom. Agora, isso não se consegue sem um esforço, sem um engajamento muito grande por parte dos magistrados trabalhistas. Agora, para isso, é importante que funcionem bem as corregedorias regionais. Uma das coisas que eu acabei reconhecendo que era necessário ampliar o prazo para um juiz emitir a sua sentença, exarar a sua sentença. A lei fala em 10 dias depois da instrução. O que nós vimos é que em 10 dias realmente muitos juízes não conseguiam exarar a sentença. Nós aumentamos o prazo para 50 dias, o que é bastante, e fomos até contestados pela ANAMATRA, porque entendia que ainda era pouco, porque a sobrecarga é muito grande. E fomos contestados pela OAB, que achava muito. Achei, então, que estava numa posição de equilíbrio, nem um prazo tão curto, nem um prazo tão longo. Mas esse é um desafio. Como conseguir uma prestação jurisdicional mais rápida? Ao mesmo tempo, outro ponto difícil, né, que é enfrentado por toda a magistratura hoje, um dos nossos gargalos, é a execução. Vamos dizer assim, procuramos estimular muito em todas as correições todas as
inovações feitas para se dar efetividade à execução trabalhista. Hoje, as taxas de congestionamento em termos de execução trabalhista são muito altas. Nós temos, basicamente, uma média nacional em torno de 70% a 80% de congestionamento. O que significa? Só de 20% a 30% dos trabalhadores que ganham a ação efetivamente recebem no mesmo ano os seus direitos, recebem monetariamente. O resto fica esperando. Então, como transformar isso em algo efetivo? Estimulamos muito as conciliações na fase de execução, fizemos questão de ressaltar em todas as atas o percentual de conciliação de várias regiões. Então, uma das coisas que me alegrava era ver que algumas regiões se chegava a 50% de conciliação em primeira instância, ou seja, de cada 2 processos, um era conciliado e o outro julgado. Então, esses são desafios que nós vamos ter que enfrentar. E o maior desafio hoje para nós, em termos de justiça do trabalho, é como racionalizar a prestação jurisdicional. Hoje, nem primeira, nem segunda, nem terceira instância trabalhistas dão conta do volume de processos que chegam. Nós teríamos que admitir na primeira instância, ou uma pré-primeira instância, que houvessem realmente comissões de conciliação prévia, que fosse uma espécie de muro de contenção ou de retenção de muitos conflitos trabalhistas, que a própria arbitragem para dissídios individuais fosse admitida e que também, em relação ao Tribunal Superior do Trabalho, que acaba sendo outro gargalo, se admitisse algum critério de seleção de processos que reduza o número de processos que chegam ao TST. O número hoje é tão elevado de processos que chegam ao TST que o grande problema que eu peguei em alguns regionais foi que a presidência ou vice-presidência do tribunal não dava vazão nem para digitalizar os processos dos recursos de revista que estavam, vamos dizer assim, estocados para chegar ao TST. São Paulo tinha 40 mil processos esperando para chegar ao TST. Campinas, mais 15 mil. Minas Gerais, 10 mil. Quer dizer, por quê? Porque tudo que se pede, em termos de recurso de revista, qualquer processo, necessariamente terá que chegar aqui. Não há nenhum filtro maior. Então, nós temos que realmente admitir que é necessário filtro. Mesmo com essa retenção de tantos processos nos TRTs, a demanda que chegou efetivamente ao TST aumentou em 27% aquilo que nós tínhamos capacidade de julgar. O nosso estoque aumentou. Então, realmente nós temos que repensar, esse é o grande desafio, mudar o paradigma de solução dos conflitos trabalhistas, quer uma execução mais efetiva, os meios alternativos de composição de conflitos que sejam melhor utilizados e, por outro lado, o TST tenha algum critério, algum filtro maior para julgar temas e não casos. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? Basicamente, o que eu vejo hoje como uma coisa que atrapalha muito as relações trabalhistas é a falta de prestígio que a Justiça do Trabalho dá à negociação coletiva. A Justiça do Trabalho hoje, e o TST em particular, anula muitas cláusulas de convenções e acordos coletivos, ampliando, no meu modo de ver, exageradamente, os limites da disponibilidade de direitos, dizendo que os direitos indisponíveis cada vez são
mais amplos. Significa que aquele que melhor conhece as condições de trabalho, que são o patrão e o empregado, quando fazem os seus acordos, eles não são levados a sérios. A justiça acaba os anulando. Em vez de anular o acordo como um todo, que seria o justo, porque em todo acordo se cede mutuamente, se anula aquilo em que o empregado cedeu, mas não se anula aquilo em que a empresa cedeu. Então a empresa ainda é mais onerada com aqueles acordos em que há parcial anulação. Portanto, acho que um ponto fundamental para nós melhorarmos as relações trabalhistas no Brasil é prestigiar, como fala a própria OIT em 2 das suas convenções, prestigiar a negociação coletiva. E prestigiando a negociação coletiva, a própria legislação pode ser uma legislação mais enxuta, pode ser uma legislação mais moderna, que pegue os direitos básicos de todos os trabalhadores e aqueles específicos vão sendo estabelecidos por cada uma das categorias. Finalmente, a Justiça do Trabalho realmente poderia ter um desempenho muito melhor na medida em que tivesse uma racionalização da sua forma de julgar, um processo mais simplificado, menos recursos, recursos mais dinâmicos, mais racionais, as formas de se julgar, e ao mesmo tempo apostando em que, buscando, como é o próprio lema da nossa bandeira do TST, buscando harmonizar, pacificar os conflitos trabalhistas, as relações vão melhorar. O que significa? A Justiça do Trabalho não está para dar sempre e tudo ao trabalhador, nem preservar a empresa a qualquer custo. Quer dizer, a Justiça do Trabalho não é ideológica. A Justiça do Trabalho aplica, o Juiz do Trabalho aplica uma lei que é parcial, que é protetiva de uma das partes, mas tem que aplicar imparcialmente. Então esse é o grande desafio da Justiça do Trabalho. Aplicar imparcialmente uma legislação que é parcial, procurando a solução que melhor componha, que melhor harmonize as relações trabalhistas, e não que as acirre, né, esses conflitos ficam acirrados porque ela estará tendendo ou para um lado ou para o outro, sem encontrar a posição de equilíbrio. Então esses, no meu modo de ver, são os grandes desafios para o século XXI da Justiça do Trabalho e do direito do trabalho.